Opa, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o tema da astrologia. Então, gente, o objetivo aqui é trazer um ponto de vista sobre as questões que surgem. Qual é a abordagem que mais interessa para as pessoas da modernidade? É uma leitura do mapa natal, do mapa astral natal da pessoa, mais preditivo ou de um mapa mais psicológico, para trazer significado, para ajudar a pessoa a se entender? Então, existem pessoas que divergem sobre a necessidade de o melhor é fazer uma leitura psicológica para ajudar a pessoa a se entender por que ela age daquela forma, enquanto que outros preferem uma abordagem mais preditiva. Olha, vai acontecer isso e isso na sua vida, para você se preparando, né? Então, qual é a melhor abordagem? Será que tem como conciliar as duas? Quais os defeitos de cada uma? E como um profissional da área da astrologia, ou até mesmo do tarô, do baralho cigano, deve se comportar diante disso? Bem, eu vou trazer aqui a minha perspectiva, meu ponto de vista, de acordo com a minha experiência, e espero que vocês curtam. Qual a maior necessidade para as pessoas da modernidade? Uma abordagem mais preditiva ou uma mais psicológica? Depende. Existem pessoas que estão muito bem resolvidas psicologicamente, outras estão muito bem resolvidas financeiramente, então não tem essa necessidade, essa preocupação, o que é que eu vou fazer amanhã, será que vai ter comida, né? Como é que vai ser essa questão da sobrevivência, da saúde? Ela não está preocupada com isso, está mais preocupada com questões mais psicológicas, mais do ser, mais espirituais. Então, nesses casos, não são todos, às vezes a pessoa acha que está tudo bem e na verdade não está, ela está passando uma fase muito boa, mas pode vir mais adiante uma fase cheia de pedras no caminho, cheia de obstáculos, e a pessoa tem que aprender a se blindar. Então, ainda tem isso daí. Então, já outros casos, a pessoa tem uma preocupação muito grande de resolver questões mais práticas do dia a dia. Nem todo mundo vive confortavelmente no que diz respeito à vida material. O que é mais importante para muita gente, a desigualdade social é muito grande, gente, ainda, certo? Então, para muita gente, as questões mais importantes ainda são as da sobrevivência, né? Minha saúde, meu dinheiro, a minha vida, porque às vezes a pessoa precisa ter aquele dinheiro para pagar o aluguel, para educar os filhos, para ter o que comer, né? Então, existe a necessidade dessas duas abordagens. Um bom profissional, tanto do tarô quanto da astrologia, ele precisa trafegar, ele precisa transitar entre essas duas modalidades, né? Essas duas necessidades das pessoas da modernidade, né? Então, um mau profissional, ele vai enfocar apenas uma. A leitura preditiva, se você não ajuda o seu cliente a encontrar soluções, a encontrar significado para aquilo também, pelo amor de Deus, também fica muito ruim. Já se você faz uma leitura meramente psicológica, explicando como a pessoa é ou deixa de ser, falando só do umbigo da pessoa, e não alerta para os problemas que ela vai encontrar ou as facilidades, as oportunidades que ela pode encontrar adiante, também é uma leitura inútil, às vezes até mais inútil do que uma leitura preditiva. Porque se você parar para pensar por um minuto,
Qual a necessidade ou o que leva a pessoa ir até um oraculista, até um astrólogo, até um cartomante? Ela não quer simplesmente se entender, ela quer respostas, ela tem anseios, ela quer saber do futuro. E muitas das vezes esse é o diferencial de procurar um oraculista ou procurar um psicólogo. Então, as leituras de mapas astrais ou as leituras de cartomancia, onde você fala apenas do umbigo do seu cliente, na maioria dos casos são assim, raros os casos em que vão ser úteis, vão ser satisfatórias, né? Então eu prefiro mais a abordagem preditiva. Claro que você não vai abandonar esta abordagem interna, né? Eu parto da ideia que uma consulta legal, ela parte para essas duas perspectivas, uma interna e uma externa. E quando tem problema, ajudar o cliente, o consulente a achar caminhos, achar soluções, achar alternativas. Não é deixar a pessoa naquela sensação de insegurança, não. Fiz a predição ali do problema de saúde, olha, tem um problema de saúde aparecendo mais adiante. Como é que a gente vai resolver? Como é que a gente pode ajudar o cliente a evitar esse tipo de problema? Então, esse tipo de coisa é o que faz toda a diferença. Então, um astrólogo mais tradicional, ele vai ter uma leitura mais preditiva. Um mais moderno, ele vai ter uma leitura mais psicológica. Então, o ideal é juntar as duas coisas. Ainda tem uma terceira necessidade, né? Necessidade material, a psicológica e também a espiritual, que uma análise psicológica não vai além dessa questão espiritual. Então tem essa necessidade. Por que eu passo por isso? Muitas vezes você vai procurar a razão disso em situações kármicas. Como lidar com isso? Às vezes está relacionado a algum tipo de prática de espiritualidade. Entendeu? Então é necessário integrar a abordagem preditiva, onde você lida com questões mais materiais, questão interna, psicológica e uma questão mais espiritual, certo? Então, aí fica legal. E outra coisa, gente, olha, mapa astral é para fazer uma previsão panorâmica. Mapa astral que eu digo é um mapa natal, né? Você pode abrir horários para questões específicas do seu presente. Agora, mapa natal, mapa astral natal é o geral, você vai ver o todo. Já a cartomancia, as pessoas veem às vezes numa ilusão, eu quero saber a minha vida. E a pessoa quer saber mesmo a vida de cabo a rabo, do início ao fim. E não é assim. Cada oráculo tem a sua limitação. Então a astrologia ela serve para fazer uma previsão mais global. Enquanto que um baralho cigano, um tarô, serve para fazer uma previsão mais direcionada para um determinado período. Para 6 meses, para 1 ano, para 3 meses, né? Então, dessa forma que a coisa funciona. E quem usa uma astrologia mais assim, preditiva, que traz uma bagagem mais tradicionalista, que traz essa tradição, né, dos textos, dos alforrismos dos antigos, é necessário sim fazer uma atualização, assim como a gente faz também dos ensinamentos da cartomancia. Por exemplo, você vai ler uma carta do jardim como apenas uma reunião física. Não dá, hoje em dia não dá, as reuniões são online,
né? A maioria das vezes são reuniões online. Então é necessário se adaptar às questões mais modernas, inclusive nas leituras do mapa natal, do tarô, do baralho cigano, para ficar satisfatório, para ficar legal, certo? Então, gente, fica apenas em uma abordagem quem quer, ou então quem tem preguiça, né, e de ajudar o seu cliente. Tem a ideia fixa, o que funciona é só a previsão, o que funciona é só a abordagem psicológica. Isso aí é coisa de mente pequena, né? É coisa de pessoas de visão estreita, né? Da grande realidade, porque existe sim uma necessidade interna de buscar significado tanto psicológico quanto espiritual, mas também ainda existe a luta pela sobrevivência. Se não existisse essa luta pela sobrevivência, seria uma maravilha, mas infelizmente ainda tem, certo? Você ainda tem que lidar com responsabilidades, com preocupações. O que é que eu vou ter para comer amanhã? Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Para quem paga, como é que eu vou educar meus filhos? Como é que vai ficar a minha saúde? Né? Os meus inimigos, os meus amigos. Então, uma boa leitura, tanto de astrologia quanto de cartas, ela precisa ter esses 3 níveis, né? Abordagem preditiva, uma abordagem psicológica e uma abordagem espiritual. Então, gente, espero ter esclarecido. E quem quiser marcar a sua consulta, a sua leitura do seu mapa natal, basta entrar em contato com o WhatsApp que a gente sempre deixa aí na descrição, tá bom? Muito obrigado e até lá!